Buenas, hermanos, que é Roberto Simões, estamos aí no nosso último episódio de podcast em Posturas do Yoga, parte 6, onde aí eu faço um apanhado geral aí das minhas pesquisas ao longo de 2011 a 2019, mestrado, doutorado e o pós-doutorado. Nunca é demais lembrar você acessar meu site, eucontemporâneo.com, meu podcast no Spotify e no SoundCloud, tem muita coisa lá, cursos inteiros até, e agora minha plataforma EAD, tá? A plataforma EAD Roberto Simões, você vai encontrar um link no meu site, eucontemporâneo.com, tudo por R$19,90, videoaulas incríveis, cursos certificados, tem mais de 5 cursos lá, Neurobiologia e Filosofia da Meditação, tem o Ética do Yoga, tem o Yoga Malandro, eu tenho Meditação e Religião e o Desformação em Yoga e Meditação, confiram lá. Quais são as minhas respostas, né, ao longo do meu trabalho? Né? O yoga como um novo fenômeno religioso está em expansão, certo? Desde o meu mestrado venho acompanhando tanto o seu desenvolvimento de estratégias proselitistas como da sua aproximação com a ciência biomédica para se legitimar e ser aceito em sociedades latino-americanas. Enquanto entre os anos 2011 a 2015, período do meu mestrado e doutorado, percebia 3 mecanismos estruturais estruturantes dos quais as instituições de yoga brasileiras se utilizavam e se utilizam para divulgar e se manter financeiramente. Quais são? 1. Cursos de formação e workshops para professores de yoga e meditação. 2. Viagens ou peregrinações a locais sagrados, de culto. 3. Comercialização de produtos, CDs, DVDs, livros. Mas hoje, em 2019, eu observo o surgimento de um quarto mecanismo estruturante, ou seja, a organização ou produção de eventos. Em outras palavras, esse novo mecanismo conjuga 2 anteriores, mas se configura diferentemente. 1. Pode acontecer em um local retirado dos grandes centros urbanos, igual tipo um retiro, e se constitui uma zona também, 2, de comercialização de produtos. O mecanismo Yoko, produção de eventos, esse quarto então, se assemelha muito aos grandes encontros, festivais e congressos holísticos da cultura religiosa da nova era, no qual o yoga é muito influenciado, onde as experimentações corporais estão sempre em foco. Mas aqui, no caso do yoga, se diferencia pois é organizado apenas ao micro-universo do yoga. Né? Enquanto Nova Era está ligado a qualquer tipo de culto, vai do cara que cultua ET, vende cristais e faz mahikari, né? Aqui é só o público do yoga. Né? Em outras palavras, a pluralidade errante característica da Nova Era fica ausente e a organização ou produção desse evento converge apenas e unicamente aos elementos sociais e religiosos que o yoga conjura. Né? Em poucas palavras, é exclusivo e singularmente projetado para yogis e meditadores frequentarem. O que eu quero dizer com estrutura estruturante, para quem está viajando que eu estou falando? O yoga, como não tem uma estrutura igual uma igreja católica, né, que tem um centro e delega para as outras igrejas, não tem um lugar único, ele descobriu uma maneira de se manter vivo como uma instituição. E quais são? Tendo escolas para formar novos professores. Aí ele, ao mesmo tempo que ganha dinheiro, gera lucro, capital, e não tem nenhum problema nisso, também difunde o seu método de praticar yoga, tá certo? Você se forma no Iyengar Yoga, você paga para o Iyengar Yoga e o Iyengar Yoga difunde a forma dele praticar Iyengar Yoga, né? É óbvio isso, né? Uma segunda coisa é a venda de produtos, você vai lá e compra o livro do Iyengar, compra o DVD do Iyengar, compra o CD do Iyengar, sei lá. Né? O terceiro era você sair do Brasil e viajar para fazer um curso lá na Índia com a turma do Iyengar. Fechou os 3. É uma um mecanismo estruturante. Ao mesmo tempo que ele dissemina a forma de pensar do método Iyengar, a forma dele entender o yoga, você paga para a estrutura ficar funcionando. Aí você vem e monta uma escola de Iyengar. Aí você vai fazer o quê? Disseminar o yoga, você vai fazer seus alunos irem lá para o É uma estrutura estruturante. Sacou a ideia? Cada escola faz o mesmo. Kaivalyadama, Shivananda, Yogananda, Iyengar, Krishnamacharya, isso. O que eu percebi agora é que existe um 4 mecanismo que é a produção de eventos mesmo, sabe? Então você vai montar um evento Iyengar Yoga que vai ter as práticas, vai ter cantoria de mantra, vai ter venda de livros, congrega tudo lá.
né? Você não vai sair lá formado em yoga. Você vai lá e visitar, faz uma aula ou outra, entendeu? Mas vai disseminando a cultura, né, yógica do Iyengar. Outro aspecto respondido com a pesquisa são as linhas de fuga que o yoga vem traçando para não se enquadrar como religião. Como as instituições religiosas, a todos os atores sociais, advindos da cultura religiosa nova era, são percebidos como validade vencida. É muito comum ouvir que o yoga é espiritual, mas não religioso. Está na boca de todo professor de yoga e é a primeira resposta que as pessoas me dão nas mídias sociais. Olha, corrige lá, hein? O yoga não é uma religião, o yoga é uma filosofia de vida, o yoga é uma terapia. Aí entra um monte, o yoga é espiritual, mas não é religioso, né? Então, assim, o cerne dessa atitude espiritual, mas não religioso, esclarece até uma pescadora chamada Andrea Jain, né? Já na disputa do yoga moderno pela hegemonia do campo social religioso disputado com religiões dominantes. Tento me explicar melhor. O que ela está querendo dizer é o seguinte: olha, você se declarar que é espiritual, mas não religioso, é uma estratégia inteligente para se fazer valer no campo social religioso onde você está sendo inserido. Então, ele fala que é espiritual, mas é religioso, mas é só de H, que na verdade ele é. Mas quando ele se vende como não religioso, ele significa o seguinte: ó, eu sou uma religião, mas não sou igual às que estão por aí. Sacou a estratégia? Né? Então, assim, enquanto na Índia o yoga pertencia ao dossel religioso hinduísta, ele era um darshana, né, dominante naquele país, o yoga moderno, né? Eu falta dizer, o yoga moderno não é um yoga de iPad, é o yoga do período histórico moderno, que é marcado, segundo eu. E eu já descrevi nos outros podcasts aqui por quê. É marcado não pela passagem do século XIX para o XX, ou o que é que seja, ou o yoga é transplantado para outros locais que não é Índia. Não. Marca a passagem do yoga numa sociedade imperial, no qual ele vive por séculos, para uma sociedade capitalista, né? Então, o yoga, então, modernamente, ele está desvinculando-se do hinduísmo e habitando, sobretudo, novas cartografias religiosas, né? Que vem impingindo a buscar novas estratégias para os elitistas, sobretudo em sociedades capitalistas. Se você não buscar o lucro capital, você morre. Né? A própria argumentação acima, né, aquela da validade vencida, que todo o yogi fala, né? Religiões são de validade vencida, a religião corrompe as pessoas, né? A religião tem dogma, né? Assim, como o yoga não tivesse. Deixa evidente esse discurso, né, um aspecto de deslegitimar outras expressões religiosas. Sacou? Paradoxalmente, esse tipo de argumentação que visa aniquilar a legalidade do outro no mercado religioso em que vive e disputa, volve o yoga, pensado como espiritual, mas não religioso, em um paradoxo que o inferioriza e eleva a sua posição de colonizado. Vou tentar dizer de uma outra forma. Os yogis não desconsideram as religiões como legítimas, falando isso. Pois se fosse assim, o hinduísmo também não deveria existir, tanto quanto o cristianismo. Mas não é esse o caso. Quando o yogi fala é espiritual, mas não religioso, ele não está deslegitimando o hinduísmo. Porque se ele deslegitimar o hinduísmo, se deslegitima também o yoga. Ele quer deslegitimar o cristianismo, as igrejas evangélicas. Ele não quer deslegitimar o budismo. Então, quando ele fala assim, é espiritual, mas não religioso, ele não está acabando com as religiões. Mas ele está se colocando como menor. Ele está criando uma categoria inferior em que ele se coloca. Esse é um pensamento totalmente decolonizado. Por outro lado, se apenas algumas instituições religiosas, como por exemplo a Igreja Universal do Reino de Deus, estariam inválidas para os yogis modernos, que falam que é espiritual, mas não religioso, ou que as religiões parecem ter validade vencida, quais são os critérios para você considerar uma religião como inválida? Se ainda assim o for, como é comum entre os yogis mais espontâneos, né, de pensar, estas ou aquelas religiões doutrinam ou possuem dogmas, eles diriam. Ela é inválida porque ela é vencida porque ela tem dogma. O yoga, então, seria igualmente inválido. Pois como não considerar dogmático uma escritura como Hatha Yoga Pradipika, ou Pradipika, que foi redigida por Shiva, um deus do panteão hinduísta? Se o Pradipika foi escrito por Shiva, não dá para mudar nenhum sutra, tá ligado? Portanto, é dogmático. Em suma, o discurso contra afirmativas do yoga como um fenômeno religioso, comum na fala dos yogis, né,
funciona ao mesmo tempo no tentame de aniquilação de narrativas que disputam com eles o campo social religioso e, paradoxalmente, replica o discurso colonialista que os primeiros yogis modernos indianos lutaram tanto para desfazer no período histórico chamado de Renascença Indiana. Quer saber um pouco mais sobre Renascença Indiana? Procura o meu curso aqui mesmo no podcast ou se inscreve por R$19,90 na minha plataforma IAD, onde tem um curso completo sobre isso, tá certo? O último ponto importante transita no âmbito do meu trabalho histórico em enumerar os 5 principais personagens da história do yoga latino-americano, mas não apenas de cunho historicista, né? O foco da pesquisa na vida e obra destes, né, é aventar as influências destes nas gerações futuras. Estes 5 atores sociais, Léo Costé, Sergei Renaud, César Della Rosa, Catherine Tingler, menos conhecida, e o chileno Benjamin Guzman, continuam gerando certos hábitos aos yogis modernos brasileiros, mesmo que você não saiba quem eles são até então. Enumeramos em sessões anteriores as suas influências. 1. A presença cada vez maior do yoga e meditação nas escolas e centros de saúde, hospitais públicos e privados. Foram eles que começaram isso. 2. O desenvolvimento crescente de igrejas iógicas. Institucionalização do yoga, se você ficar ofendido com isso, é a mesma coisa. Servindo até mesmo como estrutura organizacional para a promoção de outras religiões, como é o caso óbvio do budismo, mas outras nem tão evidentes, como a situação do sikhismo, que vem sendo difundido no Brasil com o nome de Kundalini Yoga. E por último, mas não menos interessante, a legitimação do yoga como religião acontecendo via as correntes religiosas nativas que retornam à Índia e convertem yogis indianos. O exemplo mais interessante para mim é a organização religiosa Awaken Love do yogi brasileiro Sri Prem Baba. Prem Baba sincretiza elementos da religião brasileira daimista com a inclusão da beberagem ayahuasca em práticas religiosas do yoga, assim como a substituição dos inários católicos, base do culto daimista, pelos mantras hinduístas. Então, meu amigo, aqui eu faço um apanhado dos principais descobertos aqui, algumas respostas que as minhas pesquisas levantaram até agora, né? Que existe uma estrutura estruturante das organizações iógicas no Brasil, tá certo? Formada por curso de formação, a organização de peregrinações à Índia e outros locais sagrados, a comercialização de produtos e também a produção de eventos, né? Todas elas são um mecanismo de estrutura estruturante, né, das organizações ou institucionalizações do yoga. Um outro aspecto importantíssimo, já batido muito e batem muito em mim, é pensar o yoga como um novo fenômeno religioso, né, desvinculado do hinduísmo. Por que você pensa assim, Beto? Porque isso é mais rico para o yoga. Você pensar o yoga como espiritual, mas não religioso, isso é um pensamento colonial, brother. Vai você entender que o cristianismo é religião e você não, né? O yoga não, é você se colocar menor. Né? Não é porque algumas religiões institucionalizadas fizeram mal para algumas pessoas, blá blá blá, você não deve desconsiderar todas as religiões, é jogar água com o bebê dentro. É como você pegar alguns sistemas políticos que não deram certo, então você acaba com a política, tá ligado? Não tem a ver, brother, tá ligado? Então assim, o yoga é sim um fenômeno religioso. O que caracteriza um fenômeno religioso, Beto? Uma estrutura simples, né? Ele nasce da experiência de uma pessoa, uma experiência que transcende esse mundo aqui. Essa pessoa volta dessa experiência transcendente ou imanente, mas é um mundo no qual a pessoa ordinária não percebeu. E uma comunidade para ouvir a fala dele, ele traz um sentido de vida diferente. É a segunda parte, a comunidade. A terceira é que essa pessoa, ou o próprio cara que teve a experiência, vai escrever a escritura, mesmo se for de forma oral, tá certo? Que vai formar, então, a doutrina dessa religião. E o último, um sistema de práticas para que outras pessoas, a comunidade, vivenciem aquela experiência, legitime o sentido de vida, a comunidade se fortaleça, então a religião fica ali fundada. O yoga é ticada em todas elas. Tem a experiência última, Kaivalya, Samadhi, tem as suas comunidades, é óbvio, a Iyengar, a Ashtanga, Swastika, Yoga Terapia, Yoga Restaurativa, tem a sua própria comunidade.
alguns mais fortes do que outros, Wake and Love, tem as suas próprias escrituras, sua própria doutrina, cara, a Iyengar tem um jeito de pensar o yoga que é só do Iyengar, Krishnamacharya tem um jeito de pensar o yoga que é só dele, Shivananda tem um jeito de pensar o yoga que é só dele, são as escrituras do yoga, brother, por mais que eles leiam o Yoga Sutra, ainda tem uma interpretação deles. É igual evangélico e católico, cara. Leem o mesmo livro, a Bible, mas são interpretação totalmente diferentes. Enquanto os protestantes fundiram lendo a Bíblia a teologia da prosperidade, um católico lendo a Bíblia vai construir a teologia da caridade. Então os yogis já desvinculados do hinduísmo formam uma nova religião. Por que então o yoga não foi uma religião na Índia? Porque o hinduísmo segurou a onda disso. O hinduísmo é muito grande, é muito forte. Ele enquadrou o yoga como um darshana, como uma perspectiva do hinduísmo. Quando o yoga é exportado para uma sociedade diferente, desvinculada, onde não tem o hinduísmo, onde tem sacerdotes brahmanes para regrar o que é certo e o que não é dentro do yoga, o yoga então se pluraliza e vai encontrar outros meios de expressão e vai então se multiplicar. Quando ele começa a se multiplicar, alguns yogis mais ortodoxos falam assim: oh, isso aí não é yoga. Aí vai então criar uma tensão clássica de qualquer campo religioso, que é a tensão entre ortodoxos e heterodoxos. Essa tensão também é uma característica de qualquer religião. Então pensar religião não é pensar menor, isso é um pré-conceito de uma sociedade secular e privatizada religiosamente como nós vivemos, porque ela é plural. Você pode crer em que você quiser, por isso é privatizado religiosamente. Como é privatizado religiosamente, surgem várias religiões e o yoga surgiu também. Um outro achado importante é pensar que toda uma leva de yogis na América Latina, são 5, vão então fomentar um yoga muito singular que se populariza na América Latina, especificamente no Brasil. E o último dado importante é que falta gente para pesquisar yoga no Brasil, fora do escopo que seja exegético, que só traduz e interpreta as escrituras sagradas, e também uma outra leva de cientistas que só estuda o yoga e suas repercussões biomédicas e terapêuticas. Convido os cientistas a entrar numa terceira via de pesquisa do yoga, que é das humanidades, pensar o yoga inserido na sociedade, na economia e na política brasileira. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado por me acompanhar durante essas 6 aulas. Deixe seus comentários, bate seu papo. Não deixe de entrar ao meu site, contemporâneo.com, também ao SoundCloud, Spotify e a minha plataforma EAD por R$19,90. Todos os meus cursos em videoaula certificados com provas, quiz, todo completinho, bacana, feito com o maior carinho para poder popularizar e disseminar a cultura do yoga, mas um pensamento fora da caixinha. Forte abraço, meus amigos, até a próxima oportunidade.